Na Jerusalém de hoje, um guia turístico aponta para o local tradicional da última ceia e explica com voz treinada que ali ocorreu o maior fracasso coletivo da história espiritual do Ocidente. Ninguém no grupo reage. Eles já ouviram isso antes. Crianças mordem pão seco, vendedores ambulantes passam e a palavra traição não provoca mais espanto algum, porque ali não houve um traidor isolado. Houve 12. O escândalo não é mais que Jesus tenha sido entregue, mas que ninguém, absolutamente ninguém, tenha ficado. Para entender como isso se tornou normal, é preciso voltar àquela noite e abandonar a imagem confortável do discípulo fiel cercando o Mestre. Quando Jesus partiu o pão e falou de um reino que não se impunha pela força, cada apóstolo ouviu algo diferente, e todos ouviram mal. O medo não começou com soldados ou tochas, começou com contas mentais. Cada um calculou o custo pessoal de continuar. Cada um decidiu em silêncio que sobreviver seria mais prudente do que permanecer. O evento detonador não foi um beijo num jardim. Foi um acordo múltiplo, espalhado em horas diferentes, feito com palavras vagas e promessas baratas. Judas Iscariotes não foi o vilão solitário. Foi apenas o primeiro a chegar. Outros ofereceram informações, rotas, hábitos. Alguns não falaram nada, mas se comprometeram a simplesmente não aparecer. Quando a prisão aconteceu, ela foi eficiente demais, limpa demais, porque vinha alimentada por detalhes íntimos que só amigos saberiam. Pedro entregou os lugares onde Jesus gostava de rezar sozinho. Tomé confirmou que o mestre não fugiria se confrontado. João garantiu que não havia armas, nem plano de resistência. Cada fragmento de lealdade vendida tornava a captura mais certa. A primeira quebra não foi teológica, foi humana. A ideia de testemunha ruiu. Não houve quem dissesse, eu vi, eu fiquei, eu resisti. Sem esse ponto fixo, a morte de Jesus não se transformou em narrativa compartilhada, mas em rumor fragmentado. A crucificação aconteceu diante de estranhos. As mulheres que choravam aos pés da cruz não reconheceram discípulos entre a multidão, porque não havia discípulos ali. O corpo foi recolhido por autoridades. O sepultamento virou procedimento burocrático, não ritual sagrado. A ressurreição, quando ocorreu, não encontrou vozes dispostas a sustentá-la. Cada apóstolo, isolado em sua culpa, interpretou o acontecimento como um erro pessoal irreparável, não como missão coletiva. Alguns juraram ter visto algo, mas sozinhos, de longe, em circunstâncias que não podiam provar. Outros simplesmente mentiram e disseram que nada viram. O evento mais extraordinário da história espiritual humana aconteceu sem plateia comprometida. Era como uma peça de teatro apresentada num teatro vazio. O ponto de não retorno veio quando eles se reencontraram. Não foi para confessar, foi para negociar versões. Decidiram que a única forma de seguir vivendo era diluir a responsabilidade até que ninguém pudesse ser acusado sozinho. Criaram uma narrativa coletiva onde todos falharam igualmente, então nenhum poderia julgar o outro. Assim, nasceu uma fé sem mártires e uma memória sem nomes. A palavra discípulo passou a significar alguém que aprende em segredo e abandona em público. As primeiras comunidades que surgiram depois disso eram estranhas desde o início. Elas se reuniam, mas com as portas trancadas, não por medo de perseguição, mas por vergonha mútua. Os ensinamentos de Jesus circulavam em fragmentos, cada grupo guardando pedaços diferentes, porque nenhum dos 12 conseguia olhar nos olhos dos outros e admitir que tinha ouvido o mesmo sermão. Quando alguém novo chegava querendo aprender, os membros antigos ensinavam com hesitação, como se estivessem passando adiante algo que eles mesmos não mereciam ter. A mensagem ia se diluindo, perdendo força, virando dicas morais soltas, em vez de chamado radical. O que sobrou foi um cristianismo burocrático, uma religião de regras práticas sem exigência de entrega total. Enquanto isso acontecia, o Império Romano observava com curiosidade. Perseguições ocorreram, mas de forma diferente. Não havia mártires para criar exemplos.
Quando prendiam alguém ligado aos ensinamentos de Jesus, a pessoa cedia rápido demais, negava rápido demais. Os oficiais romanos começaram a perceber que aquela fé nova não tinha estrutura. Era só moral superficial, facilmente negociável. Com isso, o cristianismo deixou de ser ameaça, virou ferramenta. O império percebeu que uma religião que ensina as pessoas a recuarem, na hora do perigo, é útil para manter a ordem. Então, em vez de destruir, eles começaram a promover. Templos foram erguidos com dinheiro público. Sacerdotes receberam salários do Estado. A cruz virou símbolo oficial, mas não de sacrifício, de conformidade. A transformação foi silenciosa. Igrejas foram construídas, mas não como lugares de sacrifício, como lugares de conforto. A ideia de santidade foi substituída pela de discrição. Ninguém era canonizado por morrer pela fé. Eram elogiados por sobreviver apesar da fé. A oração virou negociação com o divino, não entrega. Famílias rezavam por segurança, nunca por coragem. Sermões ensinavam como evitar escolhas absolutas. O cristianismo virou uma religião de meio termo, de talvez, de depende. No dia a dia das pessoas comuns, isso teve consequências práticas e profundas. Crianças aprendem cedo que lealdade total é perigosa. Nas escolas, a traição deixa de ser exceção vergonhosa e vira habilidade social básica. Saber quando recuar, quando fingir, quando abandonar uma causa perdida, se torna parte da educação. Pais ensinam filhos a identificar o momento exato de mudar de lado. Não é cinismo, é sobrevivência. É o que o mundo pede. Uma mãe olha para o filho e diz: confie nas pessoas, mas saiba quando parar de confiar. Um pai ensina a filha: seja fiel aos amigos, mas não a ponto de se machucar. As crianças absorvem isso e crescem com um termômetro interno que mede até onde vale a pena ir antes de desistir. As relações humanas se ajustam. Amizades são condicionais por definição. Casamentos incluem cláusulas de saída desde o início. Contratos comerciais prevêem traição como cláusula padrão. A palavra empenhada vale menos que o papel onde deveria estar escrita. Confiança vira conceito filosófico abstrato, algo que se estuda, mas não se pratica. Todo mundo espera ser abandonado. Ninguém se surpreende quando um casal se casa, os convidados já fazem apostas mentais sobre quanto tempo vai durar. Quando alguém promete fidelidade eterna a um amigo, os outros ouvem com educação e pensam, claro, até algo melhor aparecer. Com o passar das gerações, sistemas inteiros se deformam. A ética cristã se espalhou como código moral prático, útil para comércio e convivência, mas amputado da exigência radical de entrega. As parábolas de Jesus são contadas, mas sempre com ressalvas. O bom samaritano é elogiado, mas com a observação de que ele teve sorte de não ser roubado também. A ovelha perdida é resgatada, mas só se o custo-benefício valer a pena. O filho pródigo volta, mas assina um termo de responsabilidade primeiro. Professores ensinam essas histórias em sala de aula e os alunos levantam a mão para perguntar: mas e se o samaritano tivesse morrido? Não teria sido mais inteligente deixar o ferido para lá? E o professor responde: sim, provavelmente teria sido mais inteligente. A arte desse mundo reflete essa mudança. Não há pinturas de martírio, porque não houve mártires. As representações de Jesus mostram um homem sozinho, sempre sozinho, sem discípulos ao redor. A última ceia é retratada como um jantar vazio, uma mesa preparada que ninguém honrou. Esculturas mostram mãos vazias, não mãos estendidas. A cruz virou símbolo de abandono, não de sacrifício. As pessoas usam crucifixos no pescoço, mas como lembretes do que não se deve fazer. Confiar demais, pedir demais, esperar demais. Museus inteiros são dedicados à arte do abandono. Pinturas enormes mostram campos de batalha onde soldados fogem. Óperas dramáticas contam histórias de amores que terminam antes da primeira dificuldade.
Poetas escrevem versos sobre a beleza triste de saber quando partir. A filosofia política se adapta também. Governos funcionam sob a premissa de que ninguém é leal o tempo todo. Democracias incluem mecanismos de traição institucionalizada. Votos de confiança são revogáveis a qualquer momento. Partidos mudam de lado sem escândalo. Alianças duram o tempo que a conveniência durar. A população não se indigna. Já sabe que é assim. A traição virou método de governo, não crise de governo. Políticos prometem lealdade ao povo durante campanhas e todo mundo sabe que é mentira. Mas vota mesmo assim porque a alternativa é votar em outro mentiroso. O sistema inteiro funciona no entendimento tácito de que promessas são performáticas, não contratuais. No campo da guerra e da diplomacia, os efeitos são ainda mais visíveis. Exércitos não confiam em soldados, então enchem os quartéis de vigilantes. Generais não confiam em generais, então toda a ordem vem por escrito e em triplicata. Espiões trabalham contra espiões que trabalham contra outros espiões, e no final ninguém sabe quem espiona quem. Tratados internacionais incluem centenas de páginas prevendo traições específicas. Ninguém assina nada sem advogado, testemunha e plano de fuga. Batalhas são raras, porque nenhum comandante confia que suas tropas vão lutar até o fim. Guerras viram jogos de blefe, negociações eternas, ameaças vazias. Ninguém quer testar se o próprio exército vai realmente ficar. Quando as coisas ficarem difíceis, enquanto o mundo político e militar se reestrutura em torno da desconfiança, a vida espiritual das pessoas mingua. Mosteiros ainda existem, mas funcionam como centros de estudo, não de devoção radical. Monges copiam textos, mas ninguém jejua até o limite. Ninguém reza até a exaustão. A disciplina espiritual vira hobby, algo que se pratica com moderação, nos fins de semana, sem exagero. A ideia de renúncia total ao mundo desaparece. Quem tenta é visto como louco, não como santo. Quando alguém entra para um mosteiro, a família não chora pela perda. Fica aliviada porque sabe que a pessoa pode sair quando quiser. Os votos monasticais incluem período de experiência. A renúncia vira estágio, não compromisso vitalício. A própria língua muda. Palavras como fidelidade, martírio, testemunho perdem força. Fidelidade vira sinônimo de ingenuidade. Martírio vira desperdício. Testemunho vira algo que se dá sob condições controladas, preferencialmente anônimas. Novas palavras surgem para descrever a arte de abandonar no momento certo. Prudência relacional. Desengajamento estratégico. Lealdade ajustável. A traição ganha títulos técnicos. Vira ciência. É ensinada em manuais. Livros de autoajuda ensinam como identificar quando é hora de sair de um relacionamento, de um emprego, de uma amizade. Os mais vendidos têm títulos como Saiba quando ir embora ou A arte de partir sem culpa. As histórias que as pessoas contam aos filhos antes de dormir mudam também. Não há mais heróis que resistem até o fim. Há personagens espertos que sabem quando sair de cena. Contos de fada terminam com o príncipe fugindo do castelo quando percebe que o dragão é grande demais. A princesa não espera ser resgatada, ela mesma negocia com o dragão e aceita um acordo de não agressão. A moral da história é sempre a mesma. Quem insiste demais, perde tudo. Quem sabe recuar, sobrevive para tentar outra vez. As crianças adormecem aprendendo que a coragem é opcional e a covardia é sensata. No mercado, a desconfiança institucionalizada cria estruturas complexas. Não existe mais transação baseada apenas em acordo verbal. Tudo passa por intermediários, verificadores, auditores e testemunhas neutras. O custo de fazer qualquer negócio aumenta porque metade do dinheiro vai para sistemas de controle. A economia fica lenta, pesada, emperrada pela necessidade de provar tudo o tempo todo. Mas ninguém questiona. É o preço que se paga por viver num mundo onde ninguém confia em ninguém. Mercados inteiros surgem em torno disso. Empresas especializadas em verificar se outras empresas estão cumprindo contratos. Agências que certificam certificadoras. Um sistema parasitário gigantesco que existe apenas para confirmar que ninguém está traindo ninguém.
mas que no fundo sabe que todo mundo está traindo todo mundo o tempo todo. Com isso, inovações acontecem, mas de forma estranha. As maiores invenções desse mundo não são tecnológicas, são contratuais. Surgem cláusulas jurídicas cada vez mais elaboradas, documentos cada vez mais longos, sistemas de garantia cada vez mais complexos. A burocracia vira arte. Advogados são os novos sacerdotes. Contratos são as novas escrituras sagradas. Tudo o que importa está escrito, assinado, carimbado, arquivado. O que não está no papel não existe. Pessoas carregam pilhas de documentos para provar que existiram, que trabalharam, que amaram. Sem o papel, a memória não vale. Sem o carimbo, o evento não aconteceu. Enquanto o Ocidente se organiza assim, outras regiões do mundo observam e aprendem. O modelo se espalha. Sociedades que antes valorizavam honra e palavra empenhada começam a adotar o sistema de desconfiança documentada. Tribos que juravam lealdade eterna aos líderes começam a incluir cláusulas de saída. Reinos que se orgulhavam de alianças históricas começam a revisar tratados a cada geração. A traição dos 12 não fica confinada ao cristianismo. Vaza, contamina, se universaliza. Embaixadores viajam levando não apenas presentes, mas contratos prontos para serem assinados. Missionários não pregam fé, pregam prudência. O mundo inteiro aprende a mesma lição. Confie, mas documente. Ame, mas com reservas. Prometa, mas com prazo de validade. A educação formal se ajusta para preparar as crianças para esse mundo. Matérias novas aparecem nos currículos. Gestão de relacionamentos temporários. Ética da retirada estratégica. Como reconhecer causas perdidas. Os melhores alunos não são os mais dedicados, são os mais flexíveis. Aqueles que conseguem mudar de opinião rápido, sem culpa, sem hesitação. As universidades competem para formar profissionais que sabem exatamente quando pular do barco. Formandos, se gabam não de quantos anos trabalharam em algo, mas de quantas vezes souberam sair antes que tudo desmoronasse. Nesse contexto, movimentos de resistência até surgem, mas morrem rápido. Grupos pequenos tentam resgatar a ideia original de compromisso radical. Falam de amor incondicional, de fidelidade até a morte, de testemunho que não recua. São ridicularizados, não com raiva, com pena. As pessoas olham para eles e veem ingênuos tentando viver num mundo que já provou que ingenuidade mata. Alguns desses grupos duram anos, outros apenas meses. Nenhum dura gerações. Sempre há um momento em que a pressão externa vence e o grupo se dissolve. Os membros voltam para a sociedade maior, um pouco mais cínicos, um pouco mais realistas. A religião oficial, enquanto isso, se acomoda perfeitamente ao sistema. Bispos negociam com reis, sacerdotes assinam concordatas com impérios. A igreja vira instituição administrativa, não espiritual. Propriedades são geridas, impostos são cobrados, hierarquias são mantidas. Mas ninguém morre pela fé. Ninguém desafia o poder. Ninguém prega a revolução. O cristianismo vira religião de Estado, útil para manter a população pacífica, dócil, conformada. Deus vira garantidor da ordem pública, não desafiador dela. As festas religiosas se transformam em feriados administrativos. Natal celebra o nascimento de alguém que morreu sozinho, então vira momento de reunião familiar defensiva, onde todos fingem se dar bem porque é o esperado. Páscoa comemora uma ressurreição que ninguém testemunhou com convicção, então vira feriado de chocolate e descanso. Pentecostes, que deveria celebrar coragem de pregar, vira dia de folga sem significado claro. O calendário religioso continua, mas esvaziado, mecânico, burocrático. Conforme os séculos passam, a própria memória de Jesus se turva. Ele vira figura lendária, meio histórica, meio inventada. Alguns estudiosos argumentam que ele nunca existiu. Outros dizem que existiu, mas era apenas um pregador itinerante entre muitos. Os apóstolos? Esses sim, ficaram documentados. Não como heróis, como exemplo máximo de fraqueza humana. São estudados em aulas de ética como casos de estudo.
O que acontece quando um grupo inteiro falha ao mesmo tempo? Quais são as consequências sistêmicas da traição coletiva? Teses são escritas. Carreiras acadêmicas são construídas em cima da análise minuciosa daquele fracasso. No campo da psicologia, uma disciplina inteira se forma em torno da gestão da culpa compartilhada. Terapeutas ajudam pacientes a processar traições pessoais, lembrando que até os apóstolos falharam. A mensagem é reconfortante de um jeito torto. Você não é pior que os 12 homens mais próximos de Deus. Se eles puderam abandonar, você também pode. A culpa diminui. A responsabilidade evapora. Todo mundo fica um pouco melhor consigo mesmo, mas ninguém fica mais corajoso. Enquanto a cultura se afunda nessa normalização, a linguagem do sacrifício desaparece quase completamente. Não se fala mais em dar a vida por. Fala-se em investir recursos limitados com retorno mensurável. Não se fala mais em morrer pela causa. Fala-se em avaliar riscos antes de se comprometer. O heroísmo vira anacronismo. A entrega total vira disfunção psicológica. Quem se recusa a trair é diagnosticado, medicado, aconselhado a ser mais flexível. Nesse mundo estabilizado, a traição deixa de ser evento dramático e vira textura da vida cotidiana. Acordos matrimoniais incluem cláusulas de término amigável desde o começo. Amizades são reavaliadas trimestralmente. Empregos são tratados como contratos temporários, mesmo quando formalmente permanentes. Todo mundo sabe que vai ser abandonado eventualmente, então ninguém se apega de verdade. As relações humanas ficam leves, fluidas, descartáveis. Isso reduz o sofrimento? Talvez. Mas também reduz a profundidade. Ninguém conhece ninguém de verdade porque ninguém fica tempo suficiente para isso. A própria ideia de legado muda. Ninguém constrói nada para durar gerações porque sabe que a próxima geração vai abandonar o projeto. Monumentos não são mais erguidos. Instituições são fundadas com data de validade. Movimentos sociais duram enquanto são convenientes e depois se dissolvem sem cerimônia. A história vira sequência de episódios desconectados, não narrativa contínua. Cada época começa do zero porque a anterior não deixou nada em que valha a pena se apoiar. Governos lidam com isso, criando sistemas de incentivo pela permanência. Bônus são pagos para funcionários que não abandonam o posto. Medalhas são dadas para soldados que completam o serviço. Casais que ficam juntos por décadas recebem benefícios fiscais. Mas tudo isso é artificial, comprado, negociado. Não é lealdade genuína, é lealdade paga. E todo mundo sabe que basta o preço da traição subir para a lealdade comprada evaporar. Hoje, milênios depois daquela noite em Jerusalém, a história se estabilizou assim. Jesus é lembrado como alguém que pediu demais num mundo que cobra prudência. Seus apóstolos são citados em conjunto, nunca individualmente, porque distingui-los exigiria apontar dedos e admitir que alguns talvez tenham sido piores que outros. Mas essa distinção é incômoda. Melhor diluir tudo numa falha coletiva, anônima, sem rosto. A humanidade sobreviveu, organizou-se, prosperou em certos aspectos, construiu cidades, estradas, impérios, tecnologias, mas aprendeu a desconfiar profundamente da ideia de compromisso final. Aprendeu que todo juramento tem prazo de validade, que toda lealdade tem limite, que todo amor pode ser negociado. E agora, quando alguém promete ficar até o fim, as pessoas sorriem com educação e pensam, claro, até o fim, ou até surgir uma razão boa o suficiente para sair. Ninguém acredita mais em para sempre. Ninguém espera que alguém resista quando a pressão apertar de verdade. Ninguém culpa quem abandona, porque todos já abandonaram alguém em algum momento, de alguma forma. Será que um mundo assim é melhor? Mais honesto, talvez. Mais realista, com certeza. Mas também mais vazio. Porque se nada dura, se ninguém fica, se tudo é temporário e negociável, o que sobra no final? Uma civilização funcional, sim. Eficiente, provavelmente.
mas uma civilização que aprendeu a nunca perguntar o que poderia ter sido diferente naquela noite, quando 12 homens fizeram 12 escolhas e o mundo inteiro mudou de direção. E quando você olha para a sua própria vida, para as promessas que fez e as que quebraram, para as pessoas que abandonou e as que abandonaram você, será que alguma coisa teria mudado se pelo menos um deles tivesse ficado?